Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, boa noite. Começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Aqui ao meu lado hoje, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, o nosso eterno delegado da ADESG e agora o presidente dessa associação, Eduardo. Obrigado pela presença. Obrigado e boa noite. E aqui ao centro, essa pessoa bonita, todo mundo fala isso, só que muita gente fica bicudo com ela quando ela abre a boca, porque ela fala a verdade e muita gente não gosta de ouvir. Doutora Juliana Marcos, que é reumatologista e também representante do Sindicato dos Médicos. Obrigado pela presença, doutora. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Bom, quando a gente fala em saúde, arrepia o cabelo de muitos políticos. Quem está administrando o município fica apavorado, ainda mais quando essa menina, essa moça aparece na televisão. E todo mundo fala, pronto, lá vem a doutora Juliana falando e cobrando. E do outro lado, os políticos temem o que ela fala, e do outro lado, que é a população que utiliza o serviço, adora quando ela fala, porque ela solta a língua e fala para nós se está certo, se está errado, o que tem que melhorar, mas nem sempre o pessoal costuma escutá-la. Juliana, a saúde de Uberlândia passou por um problema sério aí durante os anos, ainda está passando, ou seja, não é um problema só de Uberlândia, mas acaba sendo quase que um problema de todo o Brasil. Em Uberlândia especificamente, tem como melhorar a saúde? Tem sim. Eu acho muito boa a pergunta, porque eu acho que a gente não deve só apontar problemas, mas a gente deve, na verdade, sonhar um pouco e pensar um pouco sobre o que nós queremos. Eu acho que essa é uma pergunta chave, inclusive não só para o profissional de saúde como nós, mas também para a sociedade, para o sujeito, para o indivíduo, para o cidadão que utiliza o serviço de saúde. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos problema, mas afinal de contas, que saúde nós queremos? Qual o profissional de saúde que nós queremos? Que modelo assistencial que nós queremos? Muitas vezes a gente critica, mas será que nós dedicamos 5 minutos do nosso dia ou da semana que seja para pensar sobre quais são de fato os problemas de fundo que estão por detrás de não ter um médico lá no serviço de saúde, não ter um especialista, não ter um fisioterapeuta para fazer uma reabilitação específica, não ter dentista? A senhora falou doutor Juliana, a senhora falou em fisioterapeuta, são 2.000 vagas aguardando o tratamento, ou seja, são 2.000 pessoas aguardando hoje, neste momento em Uberlândia, para ter um tratamento fisioterápico. Eu acho que esse é o ponto do iceberg. Na minha especialidade, eu demando muito reumatologia. Na minha especialidade de reumatologia, eu demando muito fisioterapia. E o que eu percebo é que, na verdade, muitas vezes a gente até deixa de indicar algo mais consistente para o paciente, porque simplesmente ele não tem onde buscar. Convido aos jovens de Uberlândia e da região que venham fazer as faculdades de fisioterapia, que se subespecializem. Há um campo vasto para essa área, para além do trabalho hospitalar, mas sim um trabalho de campo, no campo músculo-esquelético, na reabilitação de vida, na inserção desse sujeito no mercado de trabalho. Mas não basta só convidar o jovem, depois nós temos que garantir a carreira para ele também. E um bom salário. Um bom salário, pelo menos condições dignas de trabalho, um salário que seja respeitado. Mas assim, existe, e é isso que eu quero deixar de mensagem. Eu acho o seguinte, é hora das pessoas, do cidadão comum, junto com os profissionais de saúde, junto com os gestores, junto com experiências prévias, com as experiências novas que virão, pensar que medicina, que saúde pública e mesmo particular nós queremos para os próximos 10 anos, ou em que ponto do sistema, como nós vamos nos posicionar na saúde pública e mesmo na saúde particular, no sistema suplementar, daqui a 10 anos. Nós vamos estar, como a economia brasileira estará no próximo ano, no próximo quinquênio, que estará entre as 5 maiores economias do mundo. Será que na área da atenção, da saúde pública, mesmo da saúde pública que nem a SUS, nós estaremos também entre as 5 maiores, melhores serviços do mundo? Eu quero que as pessoas sonhem com isso e que pensem como nós podemos solucionar os problemas que estão. O que está por detrás de não ter o profissional disponível na porta do sistema? Que profissional nós queremos encontrar? Eu acho que essa é a nossa meta. E tem um problema maior aí, né, doutora? A gente fala em Uberlândia, hoje nós temos aí 8 unidades de atendimento integrado, 8 UAIs, que muitas cidades não tem nenhuma UPA
que é o mesmo modelo de UAI, só que melhorado, dizem que é melhorado. Eu não conheço a UPA, estive no Rio de Janeiro e São Paulo, mas não conhecia essas unidades. Em Uberlândia nós temos 8 unidades de atendimento integrado. Eu acho que elas deveriam ser mais integradas ainda, porque tem paciente que vai na UAI São Jorge às 6 horas da manhã e a 1 hora da tarde ele está na UAI Pampulha. E às 5 da tarde ele vai na UAI Tibério e às 10 da noite ele acaba parando na UAI do Roosevelt. Ou seja, também o paciente costuma utilizar inadequadamente o serviço, porque não existe integração. Opa, peraí, você foi no UAI São Jorge, retorna à sua unidade e dá tratamento, ou dá prosseguimento ao seu tratamento. Ah, mas eu não gostei do médico de lá. Mas você tomou medicamento, você fez as recomendações que ele fez? Não. E muitas vezes o paciente faz um raio-x às 6 horas da manhã na UAI São Jorge, às 1 da tarde na UAI Pampulha, às 5 da tarde na UAI Tibério e às 10 da noite na UAI do Roosevelt. Faz os mesmos exames e não pega o resultado. Ou seja, tem um problema sério acontecendo aí. Ou seja, não é possível que uma cidade que eles dizem que tem 650 mil habitantes ter 1.200.000 atendimentos por ano. Só as unidades, só as UAIs, só as UBS, só os postos de atendimento. Tem alguma coisa errada nesse ponto. Alguém ou está passando demais em consultas. Falando nisso, doutor, antes de eu concluir essa ideia, quantas consultas seria bom que o cidadão fosse por ano ao médico? Em média, a população não é doente, né? Em média, as pessoas são saudáveis. A impressão de que nós estamos doentes tem a ver com aspectos culturais e tem a ver com esses números que nos assustam um pouco. Mas, por exemplo, em média, 1 ou 2 consultas por ano. 2 consultas por ano, então mais um passo. Aí nós ainda não eliminei, eu sou só 1.200.000 dentro das unidades, das UAIs e as UBS, os postinhos, né, chamados postinhos. Aí nós colocamos a Universidade Federal de Uberlândia, o Hospital Estacionário, Santa Catarina, Santa Marta. Não, colocamos as UBS e não colocamos os PSFs. Os PSFs, bem lembrado. E as unidades básicas de saúde. Ou seja, então, se nós colocarmos aí todo esse universo hospitalar, essa rede hospitalar de Uberlândia, nós vamos ter a população mais doente do mundo. Então, ou seja, é uma população endêmica, epidêmica e tudo mais, porque não é possível que o pessoal vá tanto assim às unidades para inchar esse atendimento. Eu acho que há um erro no meio do caminho, não sei se a forma como foi concebido esse serviço aí 18 anos atrás, ou seja, o que deixou de ser feito, o que não foi feito, o que precisa ser feito para reduzir esse número e ao mesmo tempo melhorar esse atendimento. Eu acredito que existem várias questões aí que são problemáticas. A primeira é o próprio modelo que foi montado na sua égide, no seu modelo central, em cima de um ponto de atendimento. Então, quando o cara fala que foi a UAI, o que é integrado? Eu não entendo. Integrado é porque lá tem uma enfermaria que não deveria existir, acaba tendo internação, tem serviço ambulatorial e tem serviço em vez de internação, seria uma observação, né? Mas na verdade existe a internação, porque nós temos um problema real que não temos leito, então o sujeito fica internado na maca da unidade, nós temos poucas camas em devido à internação nas unidades, e não temos leito objetivamente, por isso o paciente fica na maca da UAI. E não só na maca da UAI, na maca da Universidade Federal de Uberlândia também tem conta de tem conta dela. Corredores lotados. Corredores sensoriais, você vai ver. Não precisa falar, porque o pessoal não dá o leito, o pessoal esconde o leito, porque tem gente que é dono de leito, vai lá para você ver. Quando tem um leito desocupado, pode ter certeza, não tem profissional de saúde. Há muitas vezes, atualmente, a enfermaria da Universidade Federal de Uberlândia, eles comentam à noite, vários dias da semana. No final de semana, eles não têm tanto. E ocorrências policiais e os diretores ou gerentes do setor tentam fechar e chamar a polícia e falar, está fechado. O pessoal não entende, às vezes. É porque existe uma dinâmica por detrás do serviço de saúde que é bastante complexa. Existe o pronto atendimento, que é onde o paciente chega, que é aquele paciente que está com risco de morrer, ou está com risco grave, um agravo grave à saúde, que lá tem uma equipe de saúde. No Hospital de Clínicas não tem só a equipe do pronto atendimento. Lá tem serviço de ginecologia, que existe, que é uma equipe, o serviço de pediatria, que é uma equipe, o serviço de ortopedia, que é uma equipe, o serviço de cirurgia geral, que é uma equipe, e equipes de clínica médica. Né? Mas existem as enfermarias. Cada enfermaria tem 50 pacientes. Não vai ser o médico do pronto atendimento que vai cuidar desse paciente. Não tem condições físicas, humanas, reais de fazer isso. Tá? Porque às vezes pode ter uma parada, uma intercorrência lá na enfermaria e outra no PS. E é uma equipe médica. Mas uma equipe médica vai se desdobrar em duas. Ainda que sejam 2, 3 médicos, uma parada cardíaca exige o rodízio de profissionais de saúde. Né? Na rede, nas UAIs, o que aconteceu? Por conta dessa pressão por leito objetiva,
acabou se internando. Mas esse integrado é que é o que? Chama integrado é o quê? Porque uma unidade não é integrada a outra. Não, você não consegue acessar as informações que o paciente tem em outra unidade, entre elas. Então, o cara foi no Maio Morumbi, ele não consegue acessar as informações no Maio Tibério, não consegue acessar o prontuário, nem mesmo o exame que ele fez lá no Maio Morumbi. Faltou a integração. E isso hoje não é difícil de resolver. Claro que sempre tem custos, mas eu acho que nós, a população, os profissionais de saúde, os cofres públicos merecem gastar um pouco nisso, em tecnologia de informação, para que se unifiquem informações, para que se economia. Também não fica picando toda hora o cara para tirar sangue, de mês em mês, coisas desnecessárias. Seria até bom até pro doutor Eduardo, que está aqui do nosso lado, né, doutor Eduardo? Quando alguém chegar lá, você sabe que você vai tratar o dente dele, mas antes tem que saber. Toma captopril, toma propranolol, olhar nos coagulados, saber tudo direitinho porque está no prontuário eletrônico. Isso teria que ser até unificado com a Universidade Federal de Uberlândia, que é onde tem a maior complexidade dos exames. E talvez no futuro o Hospital Municipal também já tenha uma complexidade de exames, como ressonância, enfim, colonoscopia, endoscopia, porque lá é que se faz esses exames. E muitas vezes você não tem essa informação. Eu gostaria de ter, porque economiza tempo, você economiza, você dá informações mais corretas para o paciente, né? Então, acho que esse é um ponto, que na verdade é integrado o quê? Não é integrado, as unidades não são integradas entre si, elas são pouco integradas, poderiam ser muito mais. Mas acho que esse integrado é mais ligado, que na mesma unidade tem ambulatório, que é aquele serviço em que o sujeito marca uma consulta, ele pode esperar uma semana, 2 semanas, mas ele vai lá num horário agendado para resolver um problema específico, que ou trocar uma receita, ou tirar uma dúvida, ou mostrar um problema específico, ou fazer um segmento para quem é saudável, né? O outro serviço é esse de internação, que não deveria existir por falta de estrutura física, e o outro que é o maior, e que não deveria ser o maior, que é o pronto atendimento. Seria só os casos de emergência realmente. O poder, a Secretaria de Saúde, ela não teve condições de enfrentar essa avalanche. Eu acho que faltou pensar como é que isso é o futuro. Isso não é um problema só do sistema público. Vai na rede particular. Os pronto-socorros estão abarrotados de pessoas. E o que tem por detrás disso? Tem mais elementos. Não só a organização do sistema, mas uma questão cultural do nosso tempo, que é a busca rápida por respostas. É como ir ao banco. O sujeito vai ao banco, vai lá, passa o código de base e está lá a dívida na sua conta. Ou vai lá, saca o dinheiro e sai, o dinheiro imediatamente está debitado na sua conta lá. Ele acha que na saúde vai ser da mesma forma. Não, eu quero ir lá no socorro, que hoje eu vou fazer meu check-up. É direito dele, mas o problema é que o lugar não é adequado, o horário não é adequado, porque lá chega parada, lá chega o acidente de trânsito, chega atacado, chega o homicídio, o suicídio, chega o sujeito com infarto, chega o sujeito com derrame. Não dá para dar esse tipo de assistência e atenção, tem que ser separado, tem que ser, não precisa ser de noite, né? A outra coisa é que o cara acha que ele sai de uma consulta, e às vezes a consulta não foi adequada, por conta desse estresse, dessa loucura, médico e profissional maltratado, a gente também tem que reconhecer que existe isso, é claro, infelizmente. Mas aí ele não ficou satisfeito com a consulta, tomou uma amoxicilina e acha que daqui 2 horas vai estar sarado. E não quer esperar as suas 48 horas para começar a fazer efeito. Não vai sarar, porque saúde não é assim, não é sistema bancário, né? Não é toma lá da casa. Não, mesmo porque, doutora Juliana, porque o sistema bancário hoje é de autosserviço. Você custa chegar no caixa, você custa ter acesso ao gerente. E você nem quer saber o dia que te oferta, olha, você tem que ir lá na boca do braço, não, eu quero ser uma coisa mais rápida. E não tem jeito, você chegar ali, olhar para uma máquina, olhar para o computador e falar, que eu tenho máquina? Infelizmente não chegamos ainda a esse estágio da humanidade. Exatamente. Talvez não chegamos porque é ser humano, cultura, valores, religião, a forma de entender a doença, ela ainda vai demorar a ser captada por algum mecanismo computacional. Eu não vou enxergar dessa forma. Ponto de vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa.
Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Agora eu queria saber, doutora Juliana, a saúde em Uberlândia é melhor que em outros municípios? É claro que é. Nós não estamos no setor nordeste. Tá vendo, gente? Vocês falam que ela só fala mal da saúde em Uberlândia. É o político, não o senhor aqui, ó. Nós não estamos no setor do Nordeste, nem estamos no interior do Amazonas. Apesar de lá ter outros valores culturais que regem, né? A gente está vendo agora algumas matérias sobre Rondônia, Acre, infelizmente, com a superlotação, enfim. Mas, claro que nós temos um sistema que privilegia qual cidade do porte de Uberlândia, tem uma universidade de Uberlândia, tem um hospital municipal, tem o aporte de profissionais que tem aqui. Só que a gente nunca deve achar que isso é suficiente, achar que isso é o razoável. Uberlândia pode ser muito mais. Uberlândia é uma cidade hoje que ela pode, inclusive, ditar modelos, inovar, trazer coisas novas, servir como interlocutor de várias políticas, inclusive regionais. Eu não tenho a menor dúvida que se a política do governo federal não é adequada para a saúde, Uberlândia, junto do Conselho Nacional dos Municípios, dos Gestores da Saúde, pode, junto com outros municípios, se organizar para pleitear políticas diferentes, por que não? Só que tem que ser altivo nisso, tem que ser criativo, tem que ser capaz de enxergar onde está a questão, onde estão as questões. Claro que a gente não vai conseguir enxergar tudo, mas aquilo que é mega fundamental, porque no final das contas eu acho que todo mundo quer o quê? É o seguinte, quer ser bem atendido, quer que a saúde seja boa, que tenha o profissional de saúde lá, que tenha seu problema. A gente não vai conseguir evitar o acidente vascular, vai continuar morrendo gente com derrame cerebral, ou ficar gravemente sequelado, vai continuar tendo gente que vai morrer de infarto precocemente, vai continuar tendo acidente, mas que pelo menos nós temos dignidade no atendimento, que não seja o atendimento obstáculo à vida. Agora, doutora... Eu acho que esse é de todos nós. E gestão correta, nós temos gestão correta dos recursos públicos. Agora, a prefeitura diz que não tem condições de administrar esse sistema, não tem como absorver esses funcionários, que são enormes aí nessas unidades, nessas UBS, ou seja, estoura o orçamento dela para pessoal, o custeio dela para pessoal com essa área de saúde, ela tem que terceirizar. Fundação Maçônica, Fundação Sal da Terra e outras entidades, ONGs ou OS, né, que estão sendo chamadas agora OS, mas é tudo a mesma coisa, são entidades que trabalham pelo social, buscam e trabalham pelo social, acabam sendo parceiras. Como que a classe médica analisa, num fechar de mandato, esse problema aí, ou seja, o governo municipal tendo que acatar um ataque, um termo de ajustamento de conduta e tendo que fazer um novo modelo de gestão da saúde pública? Vocês achariam melhor que ficasse com a Fundação Maçônica, com a Fundação Sal da Terra ou com essas outras ONGs ou OS que estão vindo por aí? Excelente pergunta. Eu acho o seguinte, eu vou te falar aqui, Juliana Marques, é o que eu penso, né? Porque eu acho que a categoria profissional, e eu acho que mesmo a sociedade, outras categorias profissionais não estão maduras o suficiente, não chegaram num consenso tal para que nós pudéssemos falar no uníssono, entendeu? Para que isso fique como uma mensagem. Eu vou falar o que eu tenho vivido, o que eu tenho refletido sobre esse assunto, do ponto de vista de onde eu estou, tá? A partir das negociações que a gente tem vivenciado com o sindicato e das vivências minhas enquanto profissional de saúde, de quem já trabalhou na Fundação Maçônica, de quem se relaciona com a FAEP, com outros atores da sociedade. Eu acho o seguinte, acho trágico chegar agora no final, a 15 dias do final da gestão e ter que fazer uma licitação por conta de pressão do poder público. Eu acho que isso não é correto, deveria ter sido feito antes. Posso discordar da contratação das ONGs, que esse modelo seja gerido por ONGs, mas também há 15 dias não é plausível, isso não é minimamente lógico, né? E jogar na próxima gestão vai ser homologar sim, homologar não, né? Como se fosse tão simples assim, né? Porque é o seguinte, as pessoas são articuladas. Chega a ser moral. Os grupos são articulados para que venham fazer a licitação. Ninguém, gente. Sabe que tem, vamos lá participar da licitação, se organizem para pleitear, porque é interessante. Coisa que eu digo muito. Eu não sei o que pode ser interessante para uma ONG assumir, sem fins lucrativos, começar com passivo trabalhista. Eu realmente não. E não precisa me dizer, a prefeitura vai pagar. Gente, vai ser arrolado judicialmente na mesma prefeitura, a Fundação Maçônica, a nova que vier assumir, vai ter entreveiro trabalhista, porque as coisas estão muito mal definidas. Mas o que eu penso em relação a essa questão? Eu vejo muito o doutor Russo Flávio, o próprio
nisso, falando que esse é um modelo final, que esse é um modelo bom, que esse é um modelo maduro. Eu não acho isso. Eu acho que esse é um modelo alternativo. Que o que aconteceu historicamente? Nós não discutimos adequadamente na sociedade brasileira a questão da lei de responsabilidade fiscal. Isso sufocou os gestores, os prefeitos. Essa lei de responsabilidade fiscal diminuiu as contratações e não permitiu mais ter a contratação por regime de cliente público. Ficou amarrado, não consegue mais contratar porque você não pode vencer aquele percentual da lei da responsabilidade fiscal. Então, havia já alternativas de gestão em São Paulo. A Unifesp é um exemplo disso. O Hospital São Paulo, ele é um hospital particular do município de São Paulo e tudo mais, e tinha escola particular de medicina lá. E aí a escola de medicina da Unifesp foi federalizada, só que o hospital não. Para resolver esse imbróglio administrativo, naquela época, há mais de 30 anos atrás, foi criada uma forma administrativa para resolver isso, que resultou hoje naquilo que a gente conhece a SPM. Claro que ela mudou sua natureza, ela hoje é uma auxília, ela é uma organização social, ela pleiteia esse título junto aos órgãos competentes. E aí, então dizer que isso é um modelo acabado não é. Eu acho que a tarefa da gente é sempre pensar no novo. Não achar que isso se encerra a história, só se o mundo acabar dia 21 de dezembro. 21 de dezembro foi o modelo final mesmo, as OS, né, à frente da gestão de modelo. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que nós temos que pensar alternativas de resolver isso, porque é justo e legítimo que as pessoas tenham carreira, que elas saibam qual que vai ser o salário delas, como que vai ser a vida delas, onde elas vão trabalhar, como é justa a população ter o atendimento que elas têm. Uma coisa que muito se questionou aí foi que a forma como a fundação contrata hoje, ou seja, sem um concurso público, sem um processo seletivo, sem metas. Ou seja, sem um contrato de metas. Sem um contrato de metas. Ou seja, sem um plano de carreiras. Não é justo que o Eduardo já está há 18 anos como dentista da rede, trabalhando na Fundação Maçônica, ele ganhe X e um novo profissional que vai entrar hoje, 18 anos depois, entre ganhar o mesmo tanto que o doutor Eduardo, fazendo a mesma função. Ora, e os 18 anos de dedicação, será que não tem um benefício por cima disso? Assim como existe os planos de cargos e carreiras? Não é só processo seletivo, não é só questão do processo seletivo, é contrato de metas, é a transparência pública, é a discussão do passivo trabalhista, tem muitas coisas ligadas a isso. Então, uma outra discussão que está colocada e que ela bate um pouco nisso e que eu vejo o pessoal colocando tudo no mesmo saco quando não é. Eu não sei, isso tem a ver com o modelo de gestão e isso pode ser uma alternativa interessante, que é o modelo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que tem sido oferecido para a Universidade Federal de Uberlândia, para as universidades federais. Então, o negócio ainda é nebuloso, ninguém sabe ao certo, tem críticas e tem... Mas, eu pessoalmente, Juliana Marques é mais uma pessoa que destaca a questão da posição minha, eu tenho dito um pouco sobre isso, posso, claro, eu estou aberta a críticas, mas eu não sei por que nós temos que defender FAEP. Por que nós temos que defender FAEP? Não, claro que eu respeito a história da FAEP, a tradição dela, mas ela também tem esse mesmo problema. Não tem metas, não tem plano de cargos e carreiras, tem passivo trabalhista, não paga corretamente seus profissionais, tem gente que a gente não sabe disso. Por que nós temos que defender esse modelo? E qual foi a novidade em relação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares? O governo federal vivendo o mesmo problema do contingenciamento, da lei da responsabilidade fiscal e mais um monte de críticas em relação à questão da produtividade, da qualidade de serviços que são prestados pelos seus hospitais universitários. Não, vamos criar uma empresa e vamos contratar CLT porque nós estamos querendo ter a realidade de demitir um profissional. Ok, qual que é a novidade? O edital tem um regimento, tem um edital e tem um regimento de lançamento da FC com plano de cargos e carreiras. A empresa do governo federal nasce com plano de cargos e carreiras. O salário é tal, salários interessantes. Nós estamos então aqui há quantos anos à frente com a gestão da Fundação Maçônica? 18 anos. Até hoje não tem plano de cargos e carreiras. Então, assim, acho que é interessante pegar as questões que são positivas também e pensar, já que nós, nem estou falando que ele será o modelo final também, mais uma vez. Eu acho que essas são alternativas que estão sendo pensadas para o contingenciamento profissional que nós estamos vivendo. Os médicos vão entrar em greve com essa mudança aí das horários? O pessoal tem falado que os médicos estão preparando uma greve. Bom, não me contaram nada ainda não. Ainda não? Não, ainda não me contaram não, mas espero que eles me contem, para a gente poder organizar as coisas e a gente possa ajudar no processo a partir do sindicato, que não é fácil. A respeito da implantação do SAMU e das UPAs. Sim.
Qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque a gestão atual é contrária e diz que vai ser um caos se implantar o SAMU e se implantar as UPAs em Uberlândia por causa da regionalização da saúde pública. Olha, essa foi uma polêmica que eu vivi intensamente. Eu acho que é esconder aquilo que já é o óbvio do Uberlândia. A saúde é regionalizada. O SUS é universal? O SUS é universal. Não tem como. Nós vivemos assim, isso eu já falei isso para quem quisesse ouvir, para quem me questionou sobre esse assunto. Trabalhava na UAI, chegava o sujeito lá, morrendo, ficava entubado, em ventilação mecânica na sala de emergência da clínica médica da UAI, com noradrenalina, e para quem é profissional de saúde sabe o que isso significa. Tinha vários no hospital municipal e eles perguntavam, é de Uberlândia ou não é de Uberlândia? Se é de Uberlândia. É um ser humano, ainda que fosse Afeganistão, se fosse iraquiano, não importa. Não sou eu que faço esse julgamento. É um ser humano, tem a vaga, ele pode ir, ele deve, não importa se ele é de Uberaba, se ele é, como eu disse, nem brasileiro. Isso não me interessa, não me cabe. Ele está morrendo e lá na UAI eu não consigo ofertar O que ele necessita. o que ele necessita para manter a vida, para ele ter chance de viver. Nem vou dizer que ele vai viver, porque o pessoal acha que vai para o UTI que vai viver. Não. É uma tentativa de que a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Não quer dizer que a gente vai alcançar a cura ou vai restabelecer a saúde. Não significa isso. E inclusive, fiz uma denúncia no CRM, estamos aguardando ver se isso vai adiante, tá? Vai tardiamente, né? Porque isso já tem 8 meses, 6 meses que eu falei disso e fico muito chateada. Porque, então, quer dizer, quem aqui não tem um parente que mora em Tuiutaba ou que mora no belo estado do Goiás? Me diz. E que nem passar em Uberlândia. E ele, às vezes, é de uma cidade, como Monte Alegre de Minas, ou como Pedrinópolis, ou Miraí de Minas, e não tem UTI, não tem especialista. O cara tem um derrame cerebral em Uberlândia. Não vai ser atendido? Não vai ser atendido? Ele vai voltar para Miraí de Minas? Quando eu falo que tem que enfrentar, se existe algo de errado na atuação regional e que isso é mal gerido, isso tem que ser enfrentado. Não posso dizer, não, ele não é cidadão de Uberlândia, ele não pode ser atendido. É aqui que tem um especialista, é aqui que tem a tomografia, Miraí de Minas não tem tomógrafo. Pedrinópolis não tem e não vai ter por muito tempo. Talvez nunca. E outras cidades também, Cascavel Rio, Itanópolis. Exatamente. Então, assim, é isso. Quem não tem um parente lá e que vai vir aqui? Então, essa discussão de falar assim, porque é meu parente, que o hospital é meu. O hospital é de todos, tem recurso de todo mundo. E tem que ter essa sensibilidade, senão não podemos rasgar a nossa condição de humanidade. E até a Constituição. E até a Constituição. E ainda que isso não tivesse na Constituição, acho que quem tem bom senso tem que avaliar que, do ponto de vista humano, está acima de qualquer coisa, um ser humano está. Mas SAMU é bom? SAMU é bom, claro que é. Você acha que está correto? Não, olha, não tem dúvida. E outra coisa, criou uma controvérsia que vai acabar com o governo. Não é nada disso, não é nada disso. Nos países desenvolvidos da Europa, nos Estados Unidos, tem transporte como profissional de saúde, como paramédico, tem toda uma gama variada a depender da necessidade do paciente. Eu acho muito triste isso que aconteceu com o filho do Leonardo, eu acho que é a expressão disso. O cara sofreu um acidente entre Uberlândia e Itumbiara. Ele resgata a pessoa de Itumbiara e levou para Itumbiara. Sendo que Uberlândia era um centro maior, com mais condições, inclusive hospitalares, para atender esse paciente. Mas naquele momento ele estava mais próximo, ele estava entre Tupaciguara e Araporã, estava mais próximo de Ituiutaba, Itumbiara, estava mais próximo dali. Então, não vamos socorrer a vida, vamos levar para um lugar mais próximo. Tem o Goiás, tem a questão do Goiás, tem a questão dos limites da cidade. Mas é a expressão. Eu acho o seguinte, dizer que SAMU e UPA vai bagunçar, já é bagunçado. É que isso não aparece, isso não é contabilizado, isso não fica claro para as pessoas. Não fica claro. Outra coisa, UPA, não importa o nome do lugar. Claramente, o que precisa nessa cidade é ter leito. Se chama UPA, se chama... Você sabe o que até não me importa? O que chama? Eu quero saber se tem leito digno, que eu posso mandar o paciente vai ficar numa cama e não numa maca de corredor, que vai ter banheiro decente para ele tomar banho, o familiar dele dar um banho no paciente. Vai ter leito de UTI, se chama UPA, se é hospital regional, se é hospital chama municipal, olha, o profissional de saúde e o indivíduo do cidadão não está interessado nisso não. Ele quer saber de resolver o problema dele. Objetivamente, precisa de leito hospitalar, que seja adequado, que faça jus a uma economia em quinto lugar do mundo. Bom, meia hora é pouco para a gente discutir saúde, ainda mais com essa menina aqui que... Você foi no DCE da UFA? Fui. Foi um pé na faeco.
Com certeza. Doutora Juliana Marcos. Mas de jeito nenhum. Estou brincando, mas todo mundo sabe que na realidade o que ela falou aqui não é mentira, ou seja, não inventamos a roda, nós discutimos um problema que é corrente em Uberlândia e que muita gente teme quando essa menina aparece na televisão. Isso é um fato real hoje em Uberlândia. Assim como no passado nós tivemos outros médicos e outros advogados que eram os terrores do poder público, quando a Juliana aparece, todo mundo fala, pronto, vai trazer problema, porque ela fala o que tem que ser falado e o que precisa ser falado. Essa é a importância. O ponto de vista, nós teve o maior prazer de conversar com você, Juliana. Muito obrigado. Obrigada a você. É sempre um prazer discutir as questões que são de interesse público. Não que eu seja uma pessoa especializada nesse tema. O que me toca é aquilo que toca a todos nós. É a necessidade, é ter um parente, um amigo que possa vir passar por uma situação dessa. É um cidadão que vai usufruir do transporte público, que vai usufruir da praça, que vai no Parque Sabiá, que vai no supermercado, que anda nas ruas de Uberlândia, de qualquer cidade do Brasil. Eu acho que isso que deve mover as pessoas é fazer esses debates e pensar. Não precisa ser especialista, não é isso. Eu acho que alguém que foi 3 vezes nas unidades este ano ocupou minhas 3 vezes. Eu esse ano não fui fazer a minha consulta anual. Eduardo, muito obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado, boa noite. Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente da Associação dos Adesianos de Uberlândia. E também conversei com a doutora Juliana Marcos, que é reumatologista e representante do Sindicato dos Médicos em Uberlândia região. Em Uberlândia. Em Uberlândia. Ponto de Vista na TV, um programa da TV Cidadania. Um abraço, até o próximo programa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia.